Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula dessa sequência aí de aulas sobre ecologia e na nossa videoaula de hoje nós vamos estudar um pouquinho aí sobre a dinâmica do crescimento de populações, tá? E aí, para começarmos a entender isso, vamos inicialmente entender um pouquinho aqui o conceito que vai estar presente aí ao longo da nossa aula, que seria a ideia da densidade populacional. Então, em ecologia, nós pensamos aí em densidade populacional como sendo o número de indivíduos de uma certa população dividido aí por unidade de área ou unidade de volume, tá? É importante chamar atenção aqui nessa questão de volume. Por quê? Porque quando pensamos em densidade populacional humana, nós pensamos em número de indivíduos por unidade de área. Afinal, nós vivemos aí numa certa área, vamos dizer assim, num 2D, né? Então, nós pensamos aí no número de indivíduos, por exemplo, por quilômetro quadrado. Então, na natureza, isso vale para muitas espécies. Muitas espécies, a densidade populacional vai ser calculada dessa forma, número de indivíduos por área. Porém, quando pensamos em algumas espécies, especialmente espécies que vivem em ambiente aquático, nós vamos pensar em número de indivíduos por volume. Como nós calculamos, por exemplo, a densidade populacional de peixes. Não faz sentido pensarmos em indivíduos por área, mas sim por volume de água que eles estão ocupando. Então, nós teríamos lá X indivíduos, 5 indivíduos por metro cúbico, seria a densidade populacional de uma certa espécie aquática, de uma certa espécie de peixes, por exemplo. Tá bom? E aí, aqui embaixo, estão aqui destacados alguns fatores que vão interferir, influenciar aí na densidade populacional. Vou chamar a atenção aqui de vocês para 4 desses fatores: natalidade, mortalidade, imigração e emigração, tá? O que seria, então, a natalidade? A natalidade representa aí o número de indivíduos que nasce naquela população numa certa unidade de tempo. Por outro lado, a mortalidade vai ser o número de indivíduos que vai morrer daquela população numa certa unidade de tempo. Já imigração e emigração, que representam isso? A imigração representa o número de indivíduos que vai chegar naquela população, proveniente de uma outra população que vive em outro local. Então, o número de indivíduos que chega naquela população numa certa unidade de tempo. Por outro lado, a emigração é o número de indivíduos que vai sair daquela população numa certa unidade de tempo. Então, pelo que eu estou falando a vocês, vocês podem perceber que a natalidade, que é o nascimento de indivíduos, e a imigração, que é a chegada de novos indivíduos naquela população, esses dois levam aí ao aumento do número de indivíduos, consequentemente levam ao aumento da densidade populacional. Por outro lado, a mortalidade mais a saída de indivíduos da população, que é a emigração, esses dois juntos, faz com que o número de indivíduos da população diminua ao longo do tempo, consequentemente levam à diminuição da densidade populacional, tá? E aí, se eu combinar esses 4 parâmetros, observar a relação entre eles, nós podemos observar, como vocês estão vendo aqui nesta tabela, né? O que vai acontecer com a densidade populacional daquela população ao longo do tempo. Então, se a soma de natalidade mais imigração ao longo do tempo for maior que a soma da mortalidade mais emigração, ou seja, o número de indivíduos que nasceu e chegou naquele local foi maior do que o que morreu e o que saiu. Vamos dizer que nasceram 50 e chegaram ali 50. Então deram um total aí de 100 indivíduos novos na população. Morreram 20 e saíram dali mais 20. Então morreram 20 mais 20, deu 40 que diminuiu. Então 100 de acréscimo e 40 de diminuição deu um acréscimo final de 60 indivíduos. Significa que a densidade populacional nessa situação vai aumentar ao longo do tempo. Então, quando a soma desse número superar a soma desse número, a densidade populacional naquele período de tempo aumenta. Se a soma desses números for mais ou menos equivalente à soma desses dois, significa que a população naquele período de tempo ficou estável, a sua densidade populacional não mudou. Então vamos dizer que nasceram 60 indivíduos e chegaram 20. Tá? Então deu 80 aqui.
mas morreram 40 e foram embora outros 40. Então você teve um acréscimo de 80, 60 mais 20, e teve uma diminuição de 80, 40 mais 40. Isso igual a isso significa que no fim das contas, a densidade populacional não se alterou naquela população naquele período, tá? Por outro lado, se a soma desses dois parâmetros for menor do que a soma desses dois, ou seja, se a mortalidade em migração for superior à natalidade em migração, significa que a densidade populacional vai diminuir ao longo do tempo daquela população, tá bom? Então, com isso aqui, vocês entenderam esse primeiro conceito muito importante associado ao estudo das populações, que é a densidade populacional. Agora, quando estudamos populações aí na natureza, existe um conceito muito importante, que é um conceito que os ecólogos utilizam aí como referência para estudar as populações, que é o conceito de potencial biótico. O que seria isso? Potencial biótico é a capacidade de crescimento de uma população em condições ideais. Então, é uma condição teórica, né? Uma condição assim que não existe na natureza, mas idealmente, se uma população pudesse crescer nessas condições perfeitas, isso seria o seu potencial biótico. E o que seria essa condição ideal? Seria essencialmente uma condição em que a população não está sofrendo nenhuma ação, nenhum efeito de fatores de resistência ambiental. Então imaginem uma população crescendo sem a ação de predadores sobre os seus indivíduos, sem a ação dos parasitas que causam doenças nos seus indivíduos, sem competidores, né, por alimento, por espaço, etc., com alimento à vontade, não vai haver falta de alimento para nenhum indivíduo, com espaço à vontade para todos. Então imaginem que essa população estivesse sem a ação desses fatores de resistência ambiental. Nesse caso, nós dizemos que essa população está crescendo de acordo com o seu potencial biótico. E o modelo, para se pensar aí o crescimento, né, de acordo com o potencial biótico, é um modelo de crescimento exponencial, como vocês podem ver nesse gráfico que está aqui. Então, quando você tem uma população que teoricamente crescesse aí de acordo com o seu potencial biótico, o número de indivíduos que estão aqui ao longo do tempo, ele aumentaria exponencialmente de forma muito rápida, né? A cada unidade de tempo duplicaria o número de indivíduos e esse crescimento populacional seria muito rápido. Então aqui nós temos a ideia do potencial biótico. Agora, quando nós observamos o crescimento de uma população em condições reais, nós chamamos esse crescimento de crescimento logístico, que é o que vocês estão vendo nesse gráfico que está aqui. Tá? Crescimento logístico, então, corresponde à curva de crescimento real de uma população até atingir o que nós chamamos de carga biótica máxima, né? Que é a capacidade limite ou capacidade de suporte do ambiente. E esse crescimento real, então vamos pensar nisso aqui como sendo o crescimento real de uma população. O crescimento real de uma população, ele vai passar aí por 3 etapas, que é a fase inicial de crescimento lento, depois a segunda etapa de crescimento rápido e a terceira etapa de estabilização daquela população. Então vamos entender um pouquinho melhor esse gráfico. Vocês estão vendo nesse gráfico o número de indivíduos, né, daquela população e aqui o tempo passando. E aí nós temos a fase inicial, que está nesse laranjinha mais escuro, que é quando aqueles indivíduos começam, né, a colonizar aquele novo ambiente. Por que essa fase inicial vai ser de um crescimento lento? Porque é uma fase em que os indivíduos daquela população estão se adaptando a esse novo ambiente. Então essa fase de adaptação vai determinar aí um crescimento lento. Aí nós temos a segunda etapa, que é uma fase de melhor crescimento daquela população, que é o crescimento rápido. Basicamente aqui você vai ter um crescimento bem rápido, quase que exponencial, né? E aí, nesse momento, os indivíduos vão explorar ao máximo os recursos daquele ambiente. Existe pouca competição entre eles pelos recursos ambientais, então vai ter um crescimento bem rápido, crescimento quase que exponencial. Só que chega um certo momento em que os indivíduos vão começar
a competir pelos recursos do ambiente, competir por comida, competir por espaço, e vamos dizer que o ambiente não vai suportar um número maior do que um certo X de indivíduos daquela população. Então, quando nós chegamos nesse ponto aqui, que no gráfico está identificado aqui pela letra K, essa letra K corresponde à capacidade de suporte, o limite do ambiente. O que é isso? É o número máximo de indivíduos que os recursos daquele ambiente podem manter. Então, não há alimento para todos os indivíduos daquela população. Não há água para todos, não há espaço para todos. Então, esse limite máximo que aquele ambiente permite, né, em termos de número de indivíduos daquela população, isso é a capacidade de suporte daquele ambiente. E quando a população chega na capacidade de suporte do ambiente, ela vai estabilizar. E naquela situação em diante, vai ocorrer uma elevada taxa de competição dos indivíduos da população pelos recursos, como competição por alimento, competição por espaço. Caso os recursos diminuam, a população tende a diminuir um pouco. Então, se acontece alguma coisa no ambiente em que a quantidade de comida disponível para aquela população diminui, aquela população pode voltar a diminuir novamente, tá bom? Então, isso aqui para vocês verem aí a questão do crescimento real, crescimento logístico de uma população. E aí, para finalizarmos essa sequência aqui sobre populações aí, vamos juntar num gráfico só as duas ideias dos dois gráficos anteriores, que eram a ideia do potencial biótico, que nós vimos em primeiro lugar, com a curva de crescimento real. E a partir daí chegamos ao conceito de resistência ambiental, que está designado aqui, tá? Então, vamos entender a ideia de resistência ambiental e vamos enxergar a ideia da resistência ambiental a partir da observação dos dois gráficos que nós vimos anteriormente. Então, primeiramente, vamos entender que resistência ambiental é o conjunto de fatores ambientais que limitam o crescimento populacional. Quais são os fatores que podem dificultar ou limitar o crescimento de uma população? Seriam os predadores, os parasitas, os competidores, os recursos disponíveis para a população, água, alimento, por exemplo, tá? Então, esses seriam os fatores que limitam o crescimento. E aí, como é que nós vamos enxergar isso aqui nesse gráfico? Então, aqui nós estamos vendo um gráfico, aqui o número de indivíduos da população e aqui o tempo passando. A curva número 1, que nós já vimos anteriormente, seria a curva do potencial biótico, que seria o crescimento daquela população em condições ideais, caso não existisse nenhum fator de resistência ambiental. Então, ela cresceria aqui exponencialmente de forma ideal. Agora, nós vimos no gráfico anterior a curva de crescimento real, que é uma curva inicialmente lenta, depois uma curva acelerada e depois uma fase de estabilização. Aqui está mostrando uma coisa bem interessante, né? Que a curva de estabilização ela não vai ser absolutamente retinha. Então, nós teremos um aumento, diminui um pouquinho, volta a aumentar, mas essa fase de estabilidade ela fica subindo e descendo em torno de um valor médio, que está aqui, que é a capacidade de suporte do ambiente, que eu expliquei para vocês agora há pouco, que é o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente, aquele K, capacidade de suporte, tá? Como é que nós enxergamos a resistência do meio nesse gráfico? A resistência do meio é justamente a diferença entre esse gráfico e esse gráfico. Então, a ideia é, por que a curva de crescimento real ela não chega até aqui na curva de potencial biótico? Porque para que ela chegasse até aqui, ela teria que não ter, ou teria que existir ausência aí de fatores de resistência ambiental. Tá? Então, quanto mais distante esta curva estiver desta, mais intensos são os fatores de resistência ambiental. Quanto mais próximas essas curvas estiverem entre si, quanto mais pertinho essa curva estiver aqui desta, significa que os fatores de resistência ambiental eles são menos intensos, menos severos sobre aquela população. Tá bom? Então, para vocês poderem ficar bem, para vocês entenderem bem, então, a resistência ambiental é a diferença nas duas curvas aqui, que não permite o crescimento real atingir a curva do potencial biótico.
Com isso, gente, finalizamos aí nessa videoaula sobre populações, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, eu estou à disposição, tá bom? Bons estudos, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.